mídia. Olá pessoal, eu sou o Guitardo e esse é mais um episódio de Análise de Mídia. Hoje irei comentar a respeito do filme Lolita, lançado em 1997, baseado no romance de Vladimir Nabokov. Esse filme contou com a direção de Adrian Lyne, roteiro de Stephen Schiff e trilha sonora de Ennio Morricone. Nos papéis principais temos Jeremy Irons como Humbert, Dominic Swain como Lolita, Melanie Griffith como Charlotte e Frank Langella como Claire Quilty. Esse vídeo é um dos poucos do meu canal que estou roteirizando para não perder nenhum momento relevante de análise. Inclusive, retirei o pendrive da Smart TV para poder capturar imagens do filme aqui para vocês, trazendo uma alta qualidade de conteúdo e entretenimento. Desta forma, se vocês gostam de análise de filmes e outras mídias de entretenimento da cultura pop, considerem inscrever-se no canal, pois muita coisa boa vem por aí. O filme, baseado no livro de Nabokov, lançado originalmente em 1955, segue fielmente muitos de seus acontecimentos, apesar de, como já é de praxe, o livro ser muito mais completo e trazer muitos outros insights que aqui ficam apenas subentendidos e algumas pequenas coisas foram cortadas, como o romance do protagonista Humbert com uma mulher mais madura em Paris. Quando tinha 14 anos, o protagonista Humbert teve seu primeiro amor, uma garota da mesma idade, porém ela falece pouco tempo depois, e esse amor não se concretiza por completo, gerando um grande trauma para o personagem. Depois de sermos informados sobre isso, o filme nos mostra o protagonista já adulto em 1947, chegando de trem na Nova Inglaterra, onde iria morar na casa de antigos amigos de seus falecidos tios, antes de assumir seu cargo numa universidade norte-americana. E enquanto termina seu livro de literatura francesa voltada para os estudantes americanos. No entanto, ao chegar no local, só encontra cinzas, a casa tinha pegado fogo e os amigos de seus tios falecidos já não estavam mais lá. No entanto, uma viúva, amiga da esposa de um desses amigos que o hospedaria, concorda em hospedá-lo e Humbert vai visitar a casa para ver se tem ou não interesse em ficar ali. Lá, a senhora viúva, Charlotte Hayes, lhe mostra os cômodos da casa e Humbert acha tudo desorganizado e meio nojento, como as roupas pingando na lavanderia da casa. Então, ele volta-se para ela e diz que tem um compromisso em Nova York e que não poderá ficar, já pensando em dar o fora de lá. No entanto, ela insiste que antes de ele ir embora, conheça La Piazza, que é como ela chama o seu jardim com um amplo gramado verde e onde outras roupas estão secando ao sol. Humbert, que já estava disposto a ir embora, muda de ideia quando se depara com Lolita, que na verdade se chama Dolores, deitada na grama enquanto uma mangueira do jardim molha toda a sua roupa. Embasbacado pela novinha, ele decide ficar. E é nesse momento que somos levados para a intimidade doméstica da família Hayes, na qual mãe e filha se tratam como cão e gato. Ambas se odeiam mutuamente. O pai da Lolita é falecido e antes de Humbert chegar, moravam apenas Lolita, sua mãe e uma governanta naquela casa. A adolescente realmente é extremamente mal criada e provocativa. E quando digo provocativa, digo em todos os sentidos. A menina não tem a menor noção de limites, o que acaba piorando ainda mais a relação entre mãe e filha. Mas as provocações não são apenas de cunho comportamental, como também sexual. Numa das cenas mais nojentas do filme, na qual o personagem Humbert encontra-se em seu quarto preparando os escritos de seu livro, ela invade o recinto, senta-se no colo dele na maior e mete-lhe um chicletão em cima dos documentos que encontravam-se na escrivaninha do sujeito. De repente, ouvem a voz da mãe dela a chamá-lo e no desespero o cidadão retira o chiclete mascado dos papéis e ele mesmo passa a mascar aquela goma nojenta quando Charlotte surge no quarto dele para perguntar se a filha o estava incomodando. A partir daí, em várias interações entre eles, a jovem sempre dá um jeito de roçar no cidadão, como quando vai levar um café da manhã para ele e pisa no pé dele sem mais nem menos, ou quando, sentados numa cadeira de balanço da varanda, faz questão de ficar entre ele e a mãe, o provocando de todas as formas possíveis. Em determinado momento, contra a vontade da filha, a mãe a interna em um acampamento numa colônia durante as férias. E um dia, num passeio no lago, Charlotte confidencia a Humbert que o sonho dela é transformar o quarto da filha
num quarto de hóspedes e contratar governantas a mais para cuidar da casa, e que assim vai poder livrar-se da presença irritante da filha na casa, o que deixa Humbert claramente desgostoso. Quando chega o dia de Lolita ir ao acampamento, ela nota Humbert do quarto a olhando partir. E antes que o carro possa sair, ela volta correndo para casa, irritando a mãe que grita com ela. Mesmo assim, ela sobe as escadas da residência, pula no colo de Humbert e lhe tasca um beijão molhado, que o deixa atônito e sem palavras. Um dia, sozinho na casa, a governanta entrega a Humbert uma carta de Charlotte, na qual ela se confessa apaixonada por ele e diz que se quando ela voltar de noite ele ainda estiver na casa, é que ele concorda com este amor e, do contrário, se não a quer, que abandone a casa. Ele fica perplexo com a situação, mas 2 semanas depois se casa com a mãe da garota e a mãe impede que a filha venha para o casamento. No entanto, Humbert só aceitou casar com ela, na verdade, por não querer se afastar da novinha, sua grande paixão. Tanto que usa medicamentos e outras falcatruas para manter a mulher dormindo para livrar-se de suas obrigações maritais com ela. Porém, um dia, ao chegar em casa, ele encontra Charlotte escrevendo várias cartas e fumando compulsivamente. E ao anunciar sua chegada, ela menciona em voz alta trechos de uns escritos dele, no qual desabafava e chamava ela de gorda, chata e assumia seus desejos amorosos pela novinha. Ela diz para ele que se quiser ele pode ficar com a casa, mas que nunca mais vai vê-la, que ela está indo embora naquele momento e que ele nunca mais vai ver também a filha dela. Ele tenta arrumar uma desculpa esfarrapada, dizendo que aqueles escritos fazem parte de uma literatura ficcional e que usou o nome dela como inspiração. E vendo que a mulher encontra-se irredutível e volta-se para as cartas, resolve ir à cozinha preparar um drink para eles à base de gin. Quando, de repente, toca o telefone, ele atende e responde: "Isto é ridículo." Ao desligar, volta-se para a cômoda onde a esposa estava e exclama: "Tem alguém no telefone dizendo que você morreu." No entanto, ele nota que a mulher não está mais lá. E ao sair à rua, depara-se com o som de sirenes e aglomeração na rua. Um policial pede para que ele confirme o próprio nome e reconheça o corpo. Charlotte havia sido atropelada ao sair correndo com as cartas na mão, indo em direção ao correio. Uma criança lhe entrega as cartas e, ao ver que um dos destinatários de uma das cartas era a própria filha, ele entende que ela ia denunciá-lo e acaba por queimar aquelas correspondências. Sem alternativa, resolve buscá-la no acampamento, a princípio escondendo da garota que a mãe dela morreu, mas já está com reserva marcada em um hotel chamado Caçadores Encantados. Ao buscá-la, já dentro do carro, ela cobra que ele a beije. Ele para ao lado da estrada e nisso uma patrulha da polícia quase flagra o beijo e para ao lado do carro, perguntando para eles se não viram um carro com a mesma cor pela região. Antes que possa responder, Lolita coloca mais da metade do corpo para fora do carro, chamando a atenção, um comportamento totalmente irresponsável e irritante, a ponto do guarda não aguentar aquelas brincadeirinhas e se irritar, dizendo que já entendeu e partir com o carro. Quando Humbert chega ao hotel com a jovem para confirmar a reserva na recepção, Lolita se dispersa ao deparar-se com um Cocker Spaniel americano que está sendo mantido na guia por um homem de terno branco, que troca uma ideia com a menina, que parece fascinada com a situação. Ao entrar no quarto, Lolita questiona Humbert por ter escolhido um quarto que só tem uma cama de casal e ele a informa que pediu uma cama extra e que se ela se sentir incomodada, ele dorme nessa cama extra e a deixa com a cama de casal. Ela o chama de louco. Na sequência, ele a deixa no quarto e vai dar uma volta pelo hotel. No que atinge a entrada do local, é abordado pelo homem do terno branco com quem Lolita havia interagido antes. Na penumbra do local, Humbert não consegue identificar o sujeito que está sentado numa cadeira. O sujeito pergunta quem é a jovem e ele mente, dizendo que é sua filha. No fim dessa interação, o homem de terno branco convida ele e a jovem para almoçarem com ele no dia seguinte. Mas Humbert afirma que já está de partida. Quando regressa ao quarto, Humbert encontra a jovem dormindo. Já ele não consegue pegar no sono durante a noite toda, até que pela manhã ela desperta e resolve contar para ele que durante o acampamento andou dormindo com um dos garotos, o que o deixa de cabelo em pé. Na sequência, ela monta sobre ele e eles têm sua primeira chapuletada, entre muitas que ainda virão.
Ao deixarem o hotel e pararem num posto de gasolina, ela pede para ligar para a mãe dela e, enfim, ele conta para a garota que não pode ligar para ela porque ela está morta. A jovem sofre e chora ao descobrir a verdade. A partir daí, eles passam a cruzar os Estados Unidos de carro, sempre parando em hotéis ou pousadas, mas nunca fixando-se em nenhum lugar. E ela continua com aquele comportamento malcriado e irritante, chutando a cara do Humbert enquanto ele dirige e ela está deitada no banco de trás, o fazendo quase bater em outros carros e desgovernar pela estrada. Realmente insuportável. Ao aceitar um cargo na Universidade de Berkeley, Humbert matricula Lolita na escola preparatória para moças de Berkeley, fixando-se temporariamente no local. Nesse momento, ela passa a cobrar para ter relações com ele e pede para que ele aumente a mesada dela. E aí, a relação torna-se tóxica, passando a ser uma relação baseada em interesses e não mais em amor. E esse é um dos primeiros contratempos pelos quais Humbert vai se deparar com ela. Então, ela negocia com ele para poder fazer uma peça de teatro na escola. A peça é escrita pelo homem de terno branco, Claire Gwilt. Ao receber uma ligação da escola, o informando que Lolita não está mais frequentando as aulas de piano, Humbert decide confrontá-la pessoalmente e ela mente para ele, dizendo que foi ensaiar para a peça fora da escola, pois sua amiga Mona, que também atua na peça, estava passando mal e por isso não poderia frequentar a aula naquele dia. Ao ligar para a casa da aluna e falar com a mesma, ele confirma a história e desliga. Ao confrontar Lolita, ele a acusa de ter combinado a história com a amiga e age rispidamente com ela. Lolita, por sua vez, fica histérica e pede para Humbert matá-la, da forma como ele, nas palavras dela, matou a mãe dela. Embora na história me pareça que ele não deu detalhes para a filha de como se deu a morte da mãe dela. Ela bate nele e sai chorando e gritando histericamente, fugindo da casa de bicicleta e enfrentando uma forte tempestade. Humbert, desesperado, corre atrás dela e finalmente encontra a bicicleta recostada no exterior de uma sorveteria. E quando a reencontra, percebe que ela está aos risos, conversando no telefone com alguém. Ela mente como sempre e diz que estava ligando para ele, na casa onde eles moravam. Ela pede que ele pague para ela um ice cream soda e no final eles fazem as pazes novamente por meio da negociação. E ela diz para ele que quer escolher por quais cidades dos Estados Unidos eles vão passar, já que até então ele que havia escolhido todos os destinos. Nessa segunda etapa das viagens pelos Estados Unidos, as coisas começam a ficar tensas. Humbert percebe que está sendo perseguido por um carro e pede a Lolita o bloco de notas do porta-luvas e que ela anote a placa do carro que os está seguindo. No entanto, o perseguidor sempre muda de carro e, em certo momento, para de seguir o Humbert. E ele acha que foi loucura dele, uma precipitação. No entanto, ao atravessar certa estrada, o pneu do carro de Humbert estoura e ele perde a direção do carro desgovernado. Quando consegue parar o veículo para tentar resolver a situação, ele percebe que havia outro carro perseguindo e resolve caminhar a pé até o carro do perseguidor para tirar satisfações com ele. No entanto, o perseguidor foge, dando marcha ré no carro, e Humbert corre desesperado atrás de seu algoz. Porém, ele nota também que seu carro passou a descer a ladeira, pois Lolita havia desacionado o freio de mão do carro. Desesperado, corre na direção contrária, tentando fazer o próprio carro parar, enquanto a jovem se diverte, como se estivesse tirando o sarro do coitado. Após ralhar com ela, consegue fazê-la puxar o freio de mão do veículo. Mais tarde, ao solicitar o caderno de anotações, onde havia a anotação da placa, ele vê que ela riscou outras letras e números em cima da anotação original. Perdendo a paciência com a canalice da jovem, lhe dá um tapa na cara. Ele havia parado o carro fora da estrada. Ela, frustrada, sai correndo e foge chorando. Ele, atônito, pede desculpas. No final, se reconciliam, apesar do comportamento duvidoso da moça. Ao procurarem uma pousada para passar uma estadia, Humbert percebe que Lolita supostamente está doente e ela afirma para ele que não está nada bem. Então, ele se vê obrigado a interná-la num hospital da região. Na manhã do dia seguinte, ao telefonar para o hospital, é informado que a jovem acordou bem melhor e que o tio Gustave havia a levado para casa, pois havia pagado a conta do hospital em dinheiro e o estavam esperando na casa do avô dela. Gustave era um tio de Humbert que ele havia mencionado a Lolita, que parecia-se muito com o perseguidor do carro dele. Desesperado, vai ao hospital tentando descobrir o paradeiro dela e ninguém consegue lhe dar informações satisfatórias. E ele quase cai na porrada com o médico e é detido pelos enfermeiros
e somente resolve acalmar-se ao notar do lado de fora do hospital uma viatura da polícia. Dilacerado pela dor e pela perda de seu grande amor, ele vai a diversos hotéis e pousadas nos Estados Unidos tentando encontrar rastros do raptor de Lolita. No entanto, ele sempre usava pseudônimos diferentes e Humbert reconhece sua caligrafia. No entanto, assim como nomes diferentes, ele sempre registrava sua ficha como se morasse em uma região diferente dos Estados Unidos, o que dificultava a missão de Humbert em encontrá-los. Passam-se 3 anos, Humbert recebe uma carta de Lolita, e aí nem o livro nem o filme explicam como ela sabia onde ele estava morando, já que Humbert não tinha uma parada certa, embora depois que a perdeu, tenha se estabelecido fixamente num local só. De qualquer forma, a gente não sabe como ela sabe onde ele se encontra. Nessa carta, ela informa que prometeram ao marido dela um bom emprego no Alasca, mas que eles estão na pindaíba, sem dinheiro nem para limpar o cu, e que ela está no desespero, que quer se mudar de lá o quanto antes e pede que ele envie para ela 300 ou 400 dólares. E diz na maior cara de pau que espera que ele não esteja chateado com ela, por ela ter metido-lhe uma faca nas costas e fugido com o estranho naquela ocasião. Nisso, crente que o estranho que a raptou é o marido dela, Humbert faz tiro ao alvo com um suéter amarrado numa árvore. Humbert resolve ir pessoalmente à casa onde Lolita está morando com o marido. Chega e percebe que o local é miserável, a poeira alta e o casebre em que ela está morando. Quando ela abre a porta, está grávida e ele nota o quão diferente ela está. E aí temos que dar parabéns à produção do filme, pois fica claro o quanto ela embarangou depois que o abandonou. Sua aparência deu uma notável piorada e ela agora usa óculos. Ao adentrar na residência, Humbert pergunta a ela sobre o marido dela e ela o mostra através da janela. Ele está com um amigo fazendo um reparo em uma casa vizinha. Lolita pergunta a Humbert se quer que ela o chame, mas Humbert nega. Então pergunta a ela se foi ele quem a sequestrou no hospital e ela o informa que não. Ele insiste até que ela confessa que quem os perseguia de carro e quem a sequestrou foi Claire Guilty. E aí Humbert sofre novamente quando ela revela que se apaixonara pelo Guilty, mas que eles não ficaram juntos porque ele adorava umas surubas e queria que ela se envolvesse em homenagens com outros rapazes mais jovens, mas que ela era perdidamente apaixonada por ele, e essa notícia devasta o peito de Humbert como uma bomba nuclear. Depois, Humbert volta-se a ela e a informa que o carro está lá fora, que se quiser, eles podem recomeçar a vida juntos, e ela o pergunta se ele só vai dar dinheiro a ela se ela se deitar com ele. Ele responde que não, que dá o dinheiro de qualquer forma, e acaba dando 4 mil dólares para ela, que se impressiona com a quantia, e ele pergunta a ela se não há nenhuma chance dela voltar com ele. E é aí que ela dá o golpe fatal no pobre homem, informando que só abandonaria o marido atual se fosse por Claire Guilty, o único homem pelo qual ela foi apaixonada nas palavras dela mesma, mostrando totalmente sua falta de caráter e seu cinismo sem fim. Desolado e destruído, Humbert se despede de Lolita somente com um consolo. Agora ele sabe quem sequestrou-a e quem destruiu sua vida amorosa, Claire Guilty. É hora da vingança. Humbert invade a casa de Guilty armado e esse é o grande momento de catarse do filme. O espectador sente sua alma lavada com a vingança. Guilty está de hobby e não veste nada por baixo, e notamos o quão podre é este personagem. Ele personifica tudo o que há de pior na humanidade: a tara, a devassidão, a depravação, a compulsão, manias e psicopatias do ser humano. Notadamente, Humbert o encontra chapado e o informa que vai matá-lo, e dá-lhe uma saraivada de tiros que culminam na sua morte. A cena tem seu exagero, no entanto, ela segue fielmente o script do livro, com exceção da parte final, onde havia uma festa na casa, mas no filme só há eles dois no ambiente. E quando vemos essa criatura abjeta morrer, lavamos a nossa alma. No final, Humbert é perseguido pela polícia por esse crime, e o herói já está totalmente absorto em seus pensamentos e lembranças, andando desgovernadamente com o carro pela rua, quase batendo em outros e com as mãos cheias de sangue. Ele morre de trombose coronária na cadeia em 16 de novembro de 1950. Lolita morre ao dar à luz ao filho no dia de Natal em 1950. Veredito final. Esse filme é um drama que narra as consequências de um romance mal resolvido e também nos traz outras reflexões, embora o livro seja mais completo nesse sentido. No entanto, ao que se propõe, essa obra cumpre com maestria o seu dever. Para Lolita, o filme, dou a nota 8,5. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado.
Vejo vocês no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Tchau!